Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, as pessoas que estão nos vendo pela TV Senado nesse momento, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, nos acompanham nas redes sociais e na Rádio Senado. Nesse momento, quando assumo essa tribuna, senhor presidente, assim como a sua Ceci, como eu já tive a minha Dadá, e ela prezava muito os filhos, que eram bem jovens, quando no incidente que tirou-lhe a vida, e como eu sou um cara apaixonado pela minha mãe, todas as vezes que eu lhe vejo nessa tribuna, me remete à tragédia que ceifou a vida de uma mulher guerreira de bem, por um troglodita, assassino, por uma tara aguçada, por poder, um brochezinho, só um brochezinho de deputado federal. Toda vez que eu vejo Vossa Excelência sentado aí, eu me reporto para aquele dia. E Vossa Excelência é jovem, a sua geração, a geração Caleb, geração Josué, é a geração Nicolas Ferreira, sua geração, essa geração de jovens. Eu aproveito a sua juventude, e Vossa Excelência tem sido assertivo nas suas proposições nessa casa, e confesso que não subi essa tribuna com essa intenção. Mas hoje é a geração, hoje o mundo vive, é a geração rede social. E a geração rede social tem que tomar conhecimento do Brasil de ontem, do que aconteceu ontem. De repente os senhores estão perguntando quem é Ceci nas redes sociais, senador Girão. Ali estão minhas duas filhas, Magna Carla e Magda. Eu gosto tanto do meu nome, que as pessoas dizem que eu não sou feio, assim, eu sou desbonito. Mas dizem que minhas filhas são bonitas. E em seguida dizem que parece comigo. Mas com relação a mim, mas é um processo compensador de Deus. Deus sempre faz compensação. Deus é compensador. Por exemplo, o rosto aqui é feio, mas em compensação o meu olho é verde. Então a gente precisa entender o que Deus tem de compensação para nós. O senador Girão é desprovido de beleza, mas é um homem que Deus compensou com a inteligência, com a bondade, né? É um conciliador, é um sujeito com um coração extraordinário. E nisso já foi 5 minutos do meu tempo. Mas eu gostaria, minhas filhas, que vocês soubessem que a mãe desse rapaz, quando eu falo da minha mãe para vocês, vocês conviveram com ela. Dona Dadá, a avó de vocês. A mãe desse menino, ele só era uma criança quando viu uma tragédia que se abateu na porta de casa, por um facínora. E hoje nós vivemos dias que esse tipo, que mata por ganância, por dinheiro, por poder, eles estão livremente andando nas ruas do Brasil, depois desse processo ditatorial, a tentativa de nos censurar e tirar a nossa liberdade, está instalado no Brasil. Senhor presidente, hoje, nós aprovamos, na Comissão de Direito Digital, o requerimento de minha autoria, da realização de audiência pública para debater interferências de autoridades brasileiras sobre as plataformas de rede social, depois da denúncia do Twitter Files. A audiência será amanhã, às 10 horas da manhã, com a presença dos 2 jornalistas, o Michael Scheinberger e o outro
que tem nome brasileiro, é o Diego Davi Ágape. Davi o guerreiro, Davi ainda Ágape. Ágape é amor. Será às 10 horas, no plenário da CCJ, e nós convidamos o Brasil para assistir conosco, porque esse jornalista, senador Cleitinho, trouxe à baila, senador Girão, trouxe à baila documentos em que revelam a violação, que violam a Constituição, onde o parlamento brasileiro, líderes que estão revestidos da sua imunidade parlamentar, sou contra a imunidade, mas ela não acabou, mas cidadãos perseguidos e sendo vigiados por uma plataforma. Mais uma vez, para não cometer injustiça e não ser desonesto na minha fala, eu quero desafiar mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, me dirijo ao nobre juiz. Vossa Excelência foi sabatinado nessa casa, foi votado nesse plenário, e aqui saiu com o título de guardião da Constituição. Não aconteceu, o Elon Musk não fez nada demais, a não ser lhe perguntar, por que está fazendo isso? Isso com o quê? Com a Constituição. A Constituição brasileira reza que não há crime de opinião. A minha opinião, no assunto que citei aqui, por exemplo, é que um indivíduo que mata uma mãe de família, ou um pai de família, ele tinha que ter prisão perpétua. Alguém pode discordar da minha opinião. Tem gente que fala que não, que tinha que ter pena de morte. Eu discordo dessa opinião. Ao discordar de uma opinião ou de outra, senador, presidente, senador Rodrigo, jovem Rodrigo, eu estou cometendo um crime? Crime de opinião? Eu estou cometendo um crime, senador Cleitinho? A minha opinião é que o povo de Minas errou quando elegeu um petista para o governo. É minha opinião. Se eu perguntar para um petista, ele diz que sua opinião está errada. A minha opinião é que o povo acertou. Qual de nós dois cometeu um crime? Nenhum dos dois. Opinião não é crime. Mas o crime de opinião já existe no Brasil, mesmo sem ser tipo penal. Como não existe o tipo penal de homofobia. Eles tentaram aqui, durante 16 anos, passar isso. Chamado PL 122, chamado PL da homofobia. Não passou. Nós enfrentamos. O sujeito faz sua opção sexual, é problema dele. Eu tenho uma dívida com ele, que é a dívida do respeito. É a regra de bom conviver. A regra da boa convivência é o respeito. Eu respeito. Ele é um cidadão que trabalha, que paga impostos, igual a mim. Agora, a opção dele. Agora, eu não posso, de goela abaixo, engolir isso, como se isso fosse uma verdade absoluta. Não. Eu acredito que Deus criou macho e fêmea. Fora disso, nada. Aí alguém se levanta e diz que sua opinião está errada. Mas eles levaram o Supremo a colocar isso como crime de racismo. Alguém pede para nascer albino? Alguém pede para nascer mongol? Nascer na Mongólia? Nascer oriental? Alguém pede para nascer negro? Não. Mas colocaram. Então nós estamos vivendo violações e violações e mais violações. E aquilo que se perde no mérito, no plenário, nas comissões, se judicializa, porque o judiciário aceita e faz virar lei, senador Cleitinho. Já encerro, senhor presidente. Lembrando aos senhores senadores
que amanhã às 10 horas, eu espero que Vossa Excelência não viaje de carro para Minas Gerais, dessa noite, senador Cleitinho. Que Vossa Excelência fique aqui, que essa sua mania de viver viajando de carro, eu também gosto. Mas amanhã o senhor viaja depois da nossa audiência pública. Depois da audiência pública, porque certamente acrescentará muito a nós brasileiros, que lutamos por liberdade, e quero aqui publicamente agradecer ao cidadão Elon Musk. Mas quero dizer a ele que os seus funcionários brasileiros, eles estão aqui expostos. E é necessário, porque já começaram a ser convocados, intimados pela Polícia Federal para depor. Eles simplesmente cumprem ordem, mas a ordem, quando é desordem, e ela não tem poder no ordenamento jurídico, diz o Elon Musk, e está correto, porque ele mostra o conhecimento da Constituição brasileira e dos códigos brasileiros. Eu quero parabenizá-lo. Agradecer ao Elon Musk pelo bem que fez ao Brasil, porque o mundo hoje sabe que o Brasil já vive uma ditadura, onde o cidadão tem sua liberdade cerceada. Ai de nós se não fossem as plataformas, as redes sociais. Nós não temos a velha mídia, eles não são mais senhores da informação. A informação está com todos e o cidadão tem direito a ter opinião. Mais uma vez, esse estado de exceção que nós estamos vivendo. E aí, eu conclamo mais uma vez, agradecendo ao Elon Musk e pedindo a ele que mostre de fato aquilo que ele tem de desordem ordenada pelo ministro Moraes. Eu peço ao ministro Moraes que se antecipe a ele mais uma vez e mostre que Vossa Excelência está cumprindo a Constituição e que tudo que Vossa Excelência fez foi com base legal. Mostra, ministro Moraes, porque aí isso acaba. E ele vai ser obrigado a responder processo nos Estados Unidos. Agora, Vossa Excelência bater ele no inquérito aqui das fake news, está de sacanagem. Pô, Elon Musk aqui no estômago do elefante, está de sacanagem. Mostra primeiro, ministro, que aí você ganha o jogo. Mas, Elon Musk, você está na responsabilidade de mostrar tudo aquilo de tentativa de violação, sem base, ilegal, como você tem colocado. No mais, nós brasileiros te agradecemos pela coragem de fazer o enfrentamento em nome da liberdade, não só para o Brasil, também para o seu país e para o mundo inteiro. Obrigado, senhor presidente.